agora teve pesquisa nova sobre intenção de voto em todas as capitais do país. Claro, a gente vai citar aqui as maiores e mais importantes. É hora de falar de eleição. Eu venho aqui para o telão agora para falar sobre nova pesquisa de intenção de voto. A gente teve duas pesquisas. A gente teve Datafolha na quinta-feira, teve Paraná Pesquisas nesta sexta-feira. Mas a gente fala sobre a pesquisa Datafolha, que aponta o quê? Um destaque para Marçal. Pablo Marçal cresce na disputa eleitoral à Prefeitura de São Paulo, empata com Boulos e Nunes na liderança. Isso a gente não esperava. É assunto, então, delicado, porque a gente viu aí várias brigas, várias tretas de Marçal nessa semana com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas esse é assunto para daqui a pouquinho. Vamos falar de pesquisa. Essa pesquisa específica de São Paulo mostra, então, que Pablo Marçal aparece empatado com Nunes e Boulos. Pesquisa que foi publicada na tarde da quinta-feira. Boulos aparece numericamente à frente com 23% da preferência, seguido por Marçal com 21% e Nunes com 19%. O prefeito aí que caiu, o número do prefeito que caiu aí exponencialmente, inclusive o prefeito que falou ontem e disse que não estão olhando a rejeição dele, que ele tem baixa rejeição entre os eleitores lá no estado de São Paulo. A gente pode ver aqui o gráfico no telão para vocês. Olha, Guilherme Boulos do PSOL com 23%, Ricardo Nunes do MDB com 19%, José Luiz da Atena, apresentador, com 10%, Pablo Marçal subiu 21%, Tabata Amaral com 8%, Maria Helena do Novo com 4%. Aqui a gente tem brancos, nulos e nenhum voto com 8% e não sabem 4%. Vale destacar que essa pesquisa esse ano trouxe um dado que nunca foi antes pesquisado nos anos anteriores, nas eleições anteriores. A pesquisa perguntou qual é a vontade do eleitor de votar nesse ano. A maioria, então, aí mostrou alta vontade de votar, então, entre 0 a 10 e de 9 e 10 aí a sua vontade para votar nas eleições deste ano. Então, a gente vê aí um aumento de 7% em Pablo Marçal, que se meteu aí numas confusões com o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa semana. Hoje, inclusive, Pablo Marçal disse que não existe essa treta com o presidente Jair Bolsonaro, que ele perdoa o ex-presidente Jair Bolsonaro e que o problema é com Carlos Bolsonaro, que é o filho de Jair Bolsonaro, quem toma conta das redes sociais do ex-presidente. O que acontece é que Jair Bolsonaro acabou fazendo um post aí nas suas redes sociais. Pablo Marçal acabou indo lá, comentando esse post e recebeu uma resposta e uma patada dura do ex-presidente Jair Bolsonaro, falando aí sobre... a gente vê aqui no telão, ó. Pablo Marçal dizendo: "Pra cima, capitão, como você disse, eles vão sentir saudades de nós." Bolsonaro respondeu com uma patada simples: "Nós, um abraço." Pablo Marçal também respondeu, disse que se ele não acha que somos nós, que Jair Bolsonaro deveria devolver os mais de R$100 mil que Marçal doou para a campanha de Jair Bolsonaro, para a última campanha de Jair Bolsonaro de 2022. Aqui, ó. Jair Bolsonaro respondeu com uma frase e Pablo Marçal respondeu com um textão. A DR foi grande. E aí depois ele disse, em outra matéria, que nega a ruptura com Bolsonaro e que o problema todo aí é com Carlos Bolsonaro. O problema é que Marçal espera esse apoio de Jair Bolsonaro, que claramente vem apoiando e continua falando que está apoiando o presidente de São Paulo nessa disputa à prefeitura. A Prefeitura de São Paulo, da capital paulista. Bom, para falar sobre essa entrevista, sobre esses dados, novos dados que saíram aí dessa pesquisa Datafolha, a gente vai ter uma entrevista, a gente vai conversar com um especialista que vai contar pra gente o que isso significa, o que significa esse aumento de 7 pontos percentuais aí do Pablo Marçal nessa eleição aí para a Prefeitura de São Paulo, mudança drástica aí no cenário. A gente fala com Alberto Carlos Almeida, que é cientista político. Ele já nos ouve, produção? Sim, perfeitamente. Maravilha, Alberto. Olha, uma surpresa que a gente teve ontem, um dia, falando muito sobre Pablo Marçal aqui no Portal Metrópolis, mas a gente não imaginava que ele subiria tanto aí na pesquisa de intenção de voto do eleitor paulistano. Conta pra gente o que isso significa no cenário eleitoral de São Paulo. Sim, sem dúvida nenhuma, uma grande surpresa. Ninguém pensava que isso fosse possível. Pablo Marçal, graças às redes sociais,
teve uma subida muito forte nesse momento. O que nós sabemos, né, vamos tentar entender a eleição do município de São Paulo. Quer dizer, a eleição do município de São Paulo vem sendo tradicionalmente dividida entre um candidato de direita e um candidato de esquerda. E tem uma divisão que ocorre em todos os municípios, não só no município de São Paulo, que é o candidato de governo versus os candidatos de oposição. Em São Paulo, o candidato de governo é o óbvio, né, é o prefeito que disputa a reeleição. Ele tem uma avaliação, essa mesma pesquisa mencionada, ela traz a avaliação do prefeito. Se a gente for seguir a série de avaliação do prefeito, a soma de ótimo e bom, ela vinha subindo, né, chegou ali aos 30 pontos na soma de ótimo e bom e passou a cair. Né? Ele hoje tem uma avaliação na faixa de 25% de ótimo e bom. Não é uma avaliação que o torne favorito, é uma avaliação ruim, é uma avaliação que tradicionalmente não faz com que um prefeito consiga ser reeleito. Eu tenho esses dados de centenas de eleições e tem muitos estudos já publicados sobre isso. É possível que a avaliação do prefeito Nunes melhore no decorrer da campanha eleitoral? E isso já aconteceu uma vez em São Paulo, quando o Kassab, que era vice, a mesma situação de Ricardo Nunes, Gilberto Kassab era vice de Serra, Serra saiu, ele era pouco conhecido, tem duas diferenças importantes com relação ao fenômeno Kassab quando comparado com Nunes. Kassab, ele fez o Cidade Limpa antes do ano eleitoral, e isso o tornou muito conhecido em um determinado segmento do eleitorado. Isso foi importante. Nunes não teve uma iniciativa em termos de política pública que o fizesse se tornar muito conhecido antes do ano eleitoral. E o segundo fator, a gente vai ver se Nunes vai conseguir reproduzir o que o Kassab fez. Kassab investiu muito em seu mandato, assim que assumiu, já vinha sendo investido, porque o prefeito era Serra, que tinha sido ministro da Saúde, já vinha sendo investido na área de saúde. Serra tinha feito a licitação de 3 grandes hospitais em São Paulo, as AMAs, né, assistência médica ambulatorial, foram estabelecidas e ampliadas em São Paulo, e Kassab, quando começou o horário eleitoral gratuito, que vai começar a semana que vem, quando começou o horário eleitoral gratuito, Kassab deu uma ênfase muito grande na saúde. Até mesmo nos horários de vereadores, foi dado uma ênfase com vereadores que eram médicos e eles iam para a televisão vestidos de branco. Isso tornou um case. E o próprio Kassab falou muito, principalmente no início de sua campanha televisiva, das iniciativas, das inaugurações dos novos hospitais e das AMAs. E isso foi importantíssimo para que a avaliação de saísse da ordem de 30% de ótimo e bom e subisse. É um ponto de interrogação. Isso acontece com prefeitos que eram vice e assumem no meio do mandato para disputar a reeleição. Isso irá acontecer com Nunes? Ninguém tem a resposta para isso. Tá? Se não acontecer, ele terá dificuldade de ganhar. Veja só, de ganhar e, eventualmente, em função de Pablo Marçal, de ir para o segundo turno. Porque Pablo Marçal e Nunes têm um ponto em comum. Eles disputam o voto do bolsonarismo, o voto da direita. Só que eles têm um ponto divergente. Pablo Marçal é a oposição e Nunes é a situação. Boulos tem raia própria, ninguém disputa com Boulos. Então, para Boulos, o crescimento de Pablo Marçal não é necessariamente ruim, porque Marçal e Nunes terão que se digladiar durante a campanha eleitoral para ver qual dos dois vai para o segundo turno. A gente pode dizer que essa escolha aí do bolsonarista, do eleitor bolsonarista, vai ser mais difícil. Agora, a gente sabe que Jair Bolsonaro está apoiando Nunes. Esse apoio de Bolsonaro a Nunes pode prejudicar Pablo Marçal? Não, é irrelevante, porque, na verdade, o eleitor que gosta do perfil de Bolsonaro gosta do perfil de Pablo Marçal. Basicamente, foi isso que aconteceu. Aí vai lá, vamos dizer que Bolsonaro insistentemente apoia o prefeito Ricardo Nunes. O eleitor que gosta de Bolsonaro vai dizer o seguinte, vamos supor que ele fosse capaz de ter um encontro pessoal com Bolsonaro. Ele iria apertar a mão de Bolsonaro e dizer, olha, eu gosto muito de você, Bolsonaro, e sei que você está apoiando o Nunes, mas você vai me desculpar, eu não vou votar em quem que você está apoiando, eu vou votar no Marçal, porque eu acho que ele tem mais a ver contigo. Eu entendo perfeitamente o seu apoio, mas eu vou com outro. Então é absolutamente irrelevante. Bolsonaro não tem capacidade de fazer com que aquele que gosta dele, Bolsonaro,
vote em Ricardo Nunes. Né? E é isso, o Pablo Marçal, digamos assim, é um Bolsonaro 2, né? É um Bolsonaro, na verdade ele tem um perfil de Bolsonaro, do Bolsonaro antes da eleição de 2018, porque o Bolsonaro pós-presidência da República já é um Bolsonaro mais enquadrado pelo sistema, é um Bolsonaro mais dentro do establishment. Então, o Pablo Marçal de hoje é o Bolsonaro do ano de 2018. Por isso que o eleitor bolsonarista foi para Pablo Marçal. A gente tem um Bolsonaro um pouco mais domesticado, digamos assim. Agora, a gente pode atribuir essa elevação no ponto e na intenção de voto para Pablo Marçal apenas pelas redes sociais? Olha, Nélia, eu acho que sim. Né? Vamos tentar entender, né, como era a campanha no passado. A campanha no passado não tinha redes sociais e ela passava ou pelas mídias tradicionais, pela grande mídia, ou pelo horário gratuito, a propaganda de televisão. A propaganda de televisão era uma peneira muito dura, porque se você tivesse um tempo muito pequeno de televisão, aquilo não ia te ajudar a crescer. E a mídia, a grande mídia, também fazia uma filtragem muito dura. Ela olhava para os candidatos, ia olhar para um Pablo Marçal e ia dizer: não, esse cara aí não é irrelevante, esse sujeito aí não é irrelevante, não vamos dar mídia para ele. Vamos falar com aqueles que estão sendo candidatos pelos grandes partidos, pelos partidos mais importantes. Então, haveria, né, sem a mídia social, estaria ocorrendo nesse momento uma peneira, uma barreira muito grande para a subida de Marçal. Com as mídias sociais, essa barreira deixou de existir. E aí ele faz coisas mais esdrúxulas, levanta a carteira de trabalho, aí Boulos briga, tenta pegar, ele puxa, e aquilo viraliza, e as pessoas passam a olhar: olha, tem um candidato, ele tem um lado meio esquisito, meio pitoresco, sabe de uma coisa, eu não quero nem o prefeito, nem o Boulos, vou votar nele. Então, sem dúvida nenhuma, o advento das mídias sociais foi fundamental para o crescimento de Pablo Marçal. Repito, se fosse na campanha tradicional, lá de 10, 15, 20 anos atrás, somente com horário de televisão, somente com propaganda política e somente com mídia tradicional, Pablo Marçal teria uma barreira muito grande para o crescimento. E agora é o momento das coisas esquentarem. A campanha começa de vez, campanha na TV, campanha no rádio, campanha nas redes sociais. Claro, a gente continua acompanhando e a gente espera você, Alberto Carlos, para um outro momento aqui falar com a gente sobre isso. Muito obrigado, Neila. Um grande abraço, hein? Obrigada, até mais.